Fala, herdeiros, Paulo presente, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos continuar falando sobre aquele tema tão interessante, Jesus Cristo, a universalidade do Evangelho. Por que Deus tem tanto a intenção de ser conhecido? Nós dissemos aqui no nosso último vídeo, se você não assistiu, assiste o vídeo anterior, onde falamos que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não estão ali aleatoriamente. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Mateus. E para falar sobre o livro de Mateus, vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis. Eu vou falar de Mateus para você a partir do livro de Gênesis. Como assim, Paulo? Você enlouqueceu, meu irmão? Não, meu herdeiro, meu filho querido. Não, meu herdeiro. Presta atenção. Pega a Bíblia aí. Gênesis capítulo 49, versículo 9. Gênesis capítulo 49, versículo 9, que diz assim: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de ti, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Lembra que eu falei para você da visão de Ezequiel, no capítulo 1, onde é visto um animal com 4 faces, ou 4 animais com faces? Uma das faces falava sobre o leão. Olha a menção de leão aqui no livro de Gênesis, com Jacó, agora Israel, repartindo a herança entre seus filhos. Olha como ele compara Judá. Ele compara Judá ao leão. Lembra da visão lá de Apocalipse de João? A visão de Apocalipse de João fala a respeito de 4 animais, ali também no capítulo 4. Por coincidência, na Bíblia não tem coincidências. Um dos animais é o leão. Lembra que nós falamos das 4 portas? Das 4 cores da porta do tabernáculo? Uma das cores é a cor púrpura. Por que a cor púrpura? Porque a cor púrpura é a cor que é destinada e especialmente usada pela realeza, por aquele que é o rei. E por que eu estou falando com você do livro de Mateus? Porque o livro de Mateus, ele foi destinado numa linguagem onde a apresentação dele deveria ser ao povo judeu, porque Jesus veio para ser rei sobre Israel. Tanto é assim que o livro de Mateus ele começa com, no seu capítulo 1, a genealogia. Isso vai ser para um vídeo posterior, porque todo rei tem que ter uma linhagem real, tem que ter uma família. E olha que coisa interessante, olha só, olha o que diz a Bíblia, meu herdeiro, olha o que diz a Bíblia, presta bastante atenção. O cetro é o cetro real, não se arredará de Judá, o cetro não sairá de Judá. Aí você pega a genealogia, você vai ver que Davi era da tribo de Judá. Daí você vai ouvir falar de Jesus lá na frente, e você já ouviu falar de Jesus, o leão da tribo de Judá, porque ele veio de Judá, ele é descendente de Judá, o cetro, Jesus, o rei. Jesus é rei. Ele veio para ser rei sobre Israel. Aí você me pergunta, mas por que Israel? O que Israel tem de especial? Olha, eu não tenho resposta para isso. Mas a Bíblia sempre disse que o Espírito de Deus sempre procurou a verdadeiros adoradores. E no que nós vemos o testemunho de Abraão, uma coisa muito interessante. A fé dele era uma fé inabalável.
a fé de um verdadeiro adorador. Preste bastante atenção. Jesus é rei. Ele veio para ser rei sobre Judá, ou melhor, sobre Israel, a partir da tribo de Judá, a linhagem de Davi. E é por isso que ali um cego, quando foi curado por Jesus, ele diz, Jesus, filho de Davi. Porque ele conhecia a linhagem real de Jesus. E agora eu estou fazendo você conhecer que Jesus vem de uma linhagem real. Ele é rei. E ele se autoproclamava rei. E a acusação que estava ali escrito na placa dele quando ele morreu na cruz do Calvário, na cruz do Calvário, perdão, Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Sabendo que os homens estavam blasfemando daquilo que ele dizia, ele ser o Rei dos Judeus. Mas ele deixa muito claro, e eu deixo muito claro nesse canal, que você é herdeiro de um reino, mas não é o reino dessa terra, é um reino eterno, um reino que não passará. João capítulo 14, Jesus fala sobre isso, que ele vai nos preparar mansões celestiais, naquele que é o verdadeiro reino dele. E olha que coisa interessante que a palavra vai falar ali, ó, no versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. Siló, leia-se. Siló, fortaleza de Jerusalém. Até que venha Jerusalém. E a ele se congregarão os povos. Os povos. Olha que coisa interessante, porque eu estou aqui referindo-me a Jesus como o rei de Israel, mas o ajuntamento que ele proporciona, a congregação que ele proporciona, não é só sobre Israel, são todos os povos. Falando que todos os povos teriam direito a ter a Jesus como rei. E Jesus, quando entra em Jerusalém, ele entra montado no seu jumento. Como era ali, basicamente, quando nós pegamos ali Salomão, Davi, sendo ali levados à condição de reis, vinham montados no seu jumento. Jesus entra em Jerusalém, Siló, montado também no jumentinho ali, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E ali, depois de todos os seus milagres, tudo que ele tinha operado, o povo esperava que ele viesse a ser um líder, o líder de algo que tiraria o povo daquela tirania de Roma, porque ali Israel já estava dominado por Roma. Aí vem Jesus e ao invés de ir para o palácio real, para onde vai Jesus? Jesus vai para o templo, lugar de adoração do Pai, lugar onde ele ia proclamar o reino de Deus. Então ele não podia ir para um palácio, ele não podia ir para os palácios das autoridades locais, ele tinha que ir para o templo. E foi para onde ele foi. Israel não recebeu como rei, não recebeu. Mas a palavra se cumpre quando diz que a ele se congregariam os povos, e você está sendo convidado agora pelo Espírito de Deus a se congregar a esse povo que tem a Jesus como rei. Você quer ter a Jesus como rei? Eu assumi, Jesus é o rei da minha vida. E eu estou aqui agora neste canal pela vontade de Deus, pela vontade do Espírito Santo, para proclamar a toda a terra, a todas as gentes, a todos aqueles que puderem, recebam a Jesus como rei. E eu preciso dizer isso para você, meu herdeiro, meus filhos, Enzo, Yarley e Samuel. Quero dizer para vocês que vocês nunca tenham o total governo da vida de vocês. Que o governo da vida de Jesus, que o governo da vida de vocês seja do rei, seja de Jesus. Coloquem sempre Jesus à frente de todas as coisas. Todas as orações, todos os pedidos feitos em nome de Jesus, que é sobre todo nome. Aí vocês serão vitoriosos. Nem a morte, nem a enfermidade, nem o vício terá poder sobre a vida de vocês. Nenhum. Quer assumir a Jesus como rei? Eu estou te convidando agora.
Abre o seu coração, creia nessa palavra, abre o seu coração e deixe Jesus entrar e transformar a sua vida. No final, vamos levar você em oração mais uma vez diante de Deus. Mas em algum momento, você não vai poder depender mais da minha oração. Você tem que depender apenas da sua oração, da sua individualidade, da sua experiência com Deus. Eu tenho a minha, você vai ter a sua. Jesus é Rei. Eu não li os versículos seguintes, mas eu quero ler para você rapidinho, tá? Vou ler rapidinho. Olha os versículos seguintes, vai dizer o seguinte: ele amarrará o seu jumentinho, isso é o versículo 11 do capítulo 49 que nós lemos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua veste no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Olha que coisa interessante que ele está dizendo aqui. Eu falei para você do jumentinho, né? Ele foi com o jumentinho até o templo. Está aqui, está ilustrado aqui, está falando. E vai dizer, vai levar a cepa mais excelente. A cepa mais excelente foi onde ele levou o jumentinho quando entrou em Jerusalém. A cepa mais excelente é o pedaço mais excelente que era o templo, o lugar de adoração a Deus. E vai dizer depois aqui, ele lavará a sua veste no vinho. Ele lavará a sua veste no vinho. Porque não eram mais as suas vestes, mas agora era o seu sangue, o sangue que tingiu as suas vestes, não o sangue biológico. Por isso que fala do vinho, porque o vinho é aquilo que agrada o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, na verdade, aquilo que agrada o Espírito, aquilo que alimenta a alma do homem. E vai dizer, e a sua capa em sangue de uvas. Uva não tem sangue, meu filho. Uva não tem sangue, meu herdeiro. O que é isso então? É porque a uva precisava ser esmagada. Ela precisava ser pisada para que ali o melhor do seu fruto pudesse ser extraído, que era o vinho. Jesus precisava ser pisado, ser esmagado, para que o melhor dele nós pudéssemos ter e para que nós pudéssemos congregar junto a ele. É isso. Olha que coisa, a uva precisava ser esmagada. Jesus foi esmagado por você, foi esmagado por mim. E não importa a sua vontade, meu querido, minha querida, não importa, não depende do seu querer. É o querer soberano de Deus. Ele quis assim e Jesus cumpriu todo o seu projeto, todo o projeto do Pai. Para que você seja salvo, para que você seja liberto do vício, seja liberto do mal, seja liberto de tudo aquilo que não provém de Deus. Você foi criado para ser eterno e para que Jesus seja rei na sua vida. E vai dizer, no versículo 12 ainda, estou falando de Mateus, hein? Mateus, Jesus é o rei. Os olhos serão vermelhos de vinho, mais uma vez vermelho de vinho, porque quando ele olhar para você, os olhos de Jesus, eles não olham mais para aquilo que é o seu pecado, para aquilo que é o seu erro, o seu mal, o seu vício, mas quando ele olhar para você, ele vai olhar com um olhar de misericórdia, porque os olhos vermelhos como o vinho remetem ao seu sacrifício também na cruz do Calvário. Ele morreu por você. O olhar dele é um olhar de misericórdia, pelo sangue que ele verteu na cruz do Calvário, pela tua vida. E vai finalizar. E os dentes brancos de leite. Porque os dentes são brancos, porque de respeito ao falar, a boca, a isso que aparece quando eu falo, quando você fala. O que aparece de Jesus é a sua santidade, é o branco. Branco como leite. Entendeu isso? A palavra dele purifica a sua vida. Diz a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 15, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Entendeu? Mateus, Jesus é o rei. Israel, receba isso. Se Israel não recebeu, receba você. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós clamamos pelo poder que é no sangue de Jesus. Abençoa-nos a vida de quem estiver nos ouvindo, curando as enfermidades, trazendo paz ao coração, libertando dos vícios, das enfermidades, e que a certeza da morte, ó Deus, desapareça da vida destes, para que ele receba a vida eterna em Cristo Jesus. Nós pedimos para que essa vitória assim aconteça em nome de Jesus. Amém. Agora,
recebeu uma bênção com essa mensagem, compartilhe esse vídeo com quem você quiser. Compartilhe o vídeo, compartilhe essa oração. Se você teve uma experiência com a oração, teve uma experiência ao ouvir essa palavra, compartilha comigo nos comentários. Eu quero ouvir a sua experiência, eu quero ouvir que experiência você teve. E vai, metralha esse like, bota like, diz que gostou, tá? Isso é muito importante. Cada vez que você comenta, que você curte, você está informando ao YouTube que esse vídeo é importante. E esse vídeo é importante. Um beijo no coração de todos. A paz do Senhor, meus herdeiros, meus filhos. Deus abençoe a todos. Beijo no coração.